Um texto do PSTU. Por que o capitalismo fracassa no combate à pandemia da Covid-19? Por Wagner Damasceno, de Florianópolis, em 15 de 3 de 2021. A pandemia da Covid-19 mudou drasticamente o mundo. Embora haja uma grande subnotificação, os números oficiais globais são impressionantes. 119 milhões de contaminados, 2,6 milhões de mortos. Mas por que o capitalismo fracassa no combate à pandemia da Covid-19? Para explicar isso, precisaremos lançar luz sobre as principais contradições deste modo de produção. A primeira grande contradição. Karl Marx e Friedrich Engels explicaram que o capitalismo, que desenvolver a produção e a distribuição de mercadorias, a ciência e a tecnologia como nenhum outro modo de produção anterior, tornara-se um sistema incongruente e fadado a crises cada vez piores. Isso porque, no capitalismo, o desenvolvimento das forças produtivas se choca e se tolhe com as relações sociais de produção existentes. Noutras palavras, a produção e a distribuição de riquezas, bem como a produção científica e tecnológica, que são eminentemente sociais, se chocam e são enquadradas por relações sociais de produção arcaicas, privadas. Um exemplo: o imenso conhecimento científico e tecnológico, os insumos e a gigantesca mão de obra disponível para a produção de vacinas em escala planetária se chocam e se tolhem pelas relações sociais de produção que, neste caso, assumem a forma da propriedade privada, patentes, dos medicamentos, sob o domínio das grandes farmacêuticas. Assim, países que precisam de vacinas para salvar milhões de vidas não podem produzi-las livremente em seus laboratórios, utilizando sua própria tecnologia e mão de obra, porque violariam patentes de farmacêuticas como Pfizer, Moderna e Johnson Johnson. A segunda grande contradição. Uma pandemia é uma epidemia em grande escala e que, por isso, extrapola as fronteiras nacionais. A Covid-19 não respeita as estúpidas e arbitrárias fronteiras dos Estados nacionais. Por isso, o combate a ela precisa ser feito em terreno nacional, mas só pode ser decidido em nível internacional. E aí surge a segunda grande contradição do capitalismo: o papel reacionário dos Estados nacionais. Como apontara a pesquisadora da Faculdade de Saúde Pública da USP, Deise Ventura, se cada estado adotar medidas por conta própria, em uma escala que pode ser da negligência ao exagero, sem levar em conta informações e recursos compartilhados por centros de pesquisa, agências internacionais e outros estados, as possibilidades do controle da doença serão radicalmente diminuídas, enquanto as de causar danos desnecessários serão muito aumentadas. Porém, uma ação coordenada em nível internacional contra uma pandemia é impossível sob o capitalismo, pois cada país, que é controlado por suas respectivas burguesias e ou subordinado às burguesias dos países imperialistas, rivaliza com outros países na arena internacional em defesa dos seus interesses econômicos. E nesta competição encarniçada, organismos multilaterais como a Organização Mundial da Saúde, OMS, se mostram completamente incapazes de arbitrar esses conflitos. Não à toa, segundo a própria OMS, apenas 10 países concentram 75% das vacinas para a Covid-19. O resultado disso será o prolongamento da pandemia, inclusive com a possibilidade do fluxo do vírus e de suas novas variantes para os países vacinados. Nesse ínterim, a burguesia imperialista oferecerá um espetáculo de xenofobia e racismo, com medidas autoritárias contra imigrantes dos países onde inexiste vacinação em massa contra a Covid-19. A terceira grande contradição. Se os 350 mil anos de existência do Homo sapiens fossem compactados em 100 anos, veríamos que, durante 99 anos e 9 meses de vida, a nossa espécie lutou contra a escassez. Apenas nos últimos meses de vida, a nossa espécie conseguiu sobrepujar, em definitivo, a escassez pela abundância da produção e riqueza de mercadorias com a Revolução Industrial. A partir daí,
As crises econômicas passaram a ser marcadas pela abundância. Nas palavras de Marx e Engels, uma epidemia que em qualquer época teria parecido um paradoxo desabra sobre a sociedade, a epidemia da superprodução. E esta é a terceira grande contradição do capitalismo, que inviabiliza o enfrentamento da pandemia, a anarquia do mercado. Enquanto há uma imensa racionalidade na produção e circulação de mercadorias e serviços, que assume áreas ditatoriais nas indústrias, nas estações de teleatendimento, nas grandes cadeias de supermercados, etc., há uma completa irracionalidade na junção de todas essas mercadorias e serviços no mercado, fruto da ação atomizada de cada capitalista em busca da realização de seu próprio lucro. E como a anarquia impera, há mercadorias e serviços que, seja por sua natureza ou por seu excesso, se tornaram socialmente supérfluos, enquanto há escassez de mercadorias e serviços socialmente necessários. Por isso, há um excesso de smartphones, mas escassez de respiradores mecânicos. Há excesso de automóveis, mas escassez de ambulâncias. Há excesso de imóveis vazios e de títulos de hipotecas, mas escassez de hospitais e profissionais de saúde. Em resumo, não há um plano organizado da produção e distribuição das riquezas produzidas pelos trabalhadores, pois o controle dos meios de produção, fábricas, plataformas, grandes extensões de terra, matéria-prima, etc., dessas riquezas, e consequentemente as próprias riquezas produzidas, são propriedades privadas dos capitalistas. A quarta grande contradição é que toda a riqueza deste mundo é produzida socialmente pelos trabalhadores, numa interação constante com a natureza através do trabalho. Mas esta riqueza é apropriada privadamente por uma classe que não trabalha, os capitalistas. Logo, determinar uma política ampla e real de isolamento social e de quarentena para conter a disseminação da Covid-19 paralisaria a produção e a geração de riquezas. Não que este quadro não ofereça oportunidades lucrativas para setores da burguesia. Afinal, não só empresas como a Amazon, Facebook, Google e Tesla lucraram bilhões durante a pandemia, mas também porque, em vários ramos produtivos e de prestação de serviços, a pandemia acelerou reestruturações no trabalho, demitindo ou deslocando parte da mão de obra para o trabalho remoto de forma definitiva. Entretanto, de conjunto, a implementação de uma política ampla e real de isolamento social e de quarentena seria um golpe de morte nos lucros dos capitalistas com consequências políticas importantes em favor dos trabalhadores, na medida em que ficaria mais nítido o papel parasitário dos capitalistas. Qual é a saída? Resta agora uma conclusão incontornável. É preciso destruir todos esses obstáculos que sustentam o edifício capitalista, não só para combater esta pandemia, mas para acabar com a exploração de bilhões de trabalhadores por um punhado de bilionários. Portanto, é preciso 1. Abolir a propriedade privada dos grandes meios de produção e das patentes e pô-los sob o controle coletivo dos trabalhadores. 2. Substituir a anarquia do mercado por uma planificação da economia, elaborada e dirigida pelos trabalhadores, produzindo e distribuindo de forma racional e organizada a riqueza socialmente produzida. 3. Substituir os estados nacionais por federações socialistas, que cooperam entre si até sua dissolução numa só comunidade mundial sem fronteiras. Com o leme do mundo em suas mãos, os capitalistas conduzem a humanidade para a barbárie. A única coisa que pode interromper este curso destrutivo é uma revolução socialista permanente conduzida pelos trabalhadores, começando nas fronteiras nacionais e terminando na internacional. A revolução socialista permanente é a grande tarefa de nosso tempo. Esse foi um texto do PSTU chamado Por que o capitalismo fracassa no combate à pandemia da Covid-19, por Wagner Damasceno, de Florianópolis, Santa Catarina, em 15 de 3 de 2021.